Olá, eu sou o Thiago Prego e na nossa videoaula de hoje veremos recursividade na linguagem C. Vamos embora! O que é uma função recursiva? É simplesmente uma função que chama ela mesma para resolver o problema que você quer resolver. Caramba, que negócio meio estranho, né? Mas você já vai entender um pouquinho. E também pode ser considerado uma função recursiva se ela chamar outras funções que em algum momento da sua implementação chame aquela primeira função que chamou as outras funções. E isso é um processo recursivo. E é um processo que pode ser usado em vários tipos de linguagem. A linguagem C é uma delas. Então, para muitos, é uma forma mais elegante, mais simples do ponto de vista de quantidade de linhas de código, se comparado a funções tradicionais, porque elas não usam estrutura de repetição na sua implementação. Essa estrutura de repetição vem porque ela chama ela mesma até encontrar um ponto de parada. Então ela requer realmente muita atenção para que seja utilizada de forma correta. E essa função, ou uma outra função de maneira geral, só pode chamar ela mesma por um número limitado de vezes e que é limitado pela quantidade de memória que você tem disponível, pela pilha que você tem disponível. E se você estourar esse limite, você cai no erro chamado de Stack Overflow. E cada vez que uma função é chamada de forma recursiva, uma cópia dos seus parâmetros é armazenada, de forma a você não perder os parâmetros e os valores da chamada anterior. Então, cada vez que você vai chamando, vai sendo gerado uma nova cópia, até que seja solucionado o problema e depois o espaço de memória é liberado. Então, tem duas partes fundamentais em funções recursivas. O ponto de parada ou condição de parada é quando essa função ela é encerrada, porque ela vem de frente para trás, ou, dependendo de como você entenda, de trás para frente. Você quer chegar no resultado, você já começa como você está lá no resultado, mas para calcular o resultado você precisa de um resultado anterior, que precisa de um resultado anterior, que precisa de um resultado anterior, que precisa de um resultado anterior, até chegar num resultado inicial. E aí isso vem agora sim, do início até o final. Então, dependendo de como você entenda, é de trás para frente ou de frente para trás. Eu não sei. Esse negócio de recursividade dá um nó na cabeça de muita gente. Então, de uma forma geral, é um método que reduz a resolução de problemas através da invocação recursiva de casos menores, que são resolvidos por casos menores ainda, e assim sucessivamente. Um exemplo muito clássico de função recursiva é o cálculo de números fatoriais. Como é que é isso? Então, tem aqui um exemplo. Como você só pode calcular o fatorial de um número para números não negativos, então tem aqui um do while pedindo ao usuário que entre com números positivos apenas, ou seja, no caso aqui, não negativos, do zero para frente. Então, enquanto entrar com número negativo, ele chama de novo. Então, e quando chega nessa linha aqui do printf, você vê que ele chama o fatorial de n. E vamos ver aqui a implementação. Então, fatorial de n, você tem aqui o resultado. Se n for igual a zero, o resultado é igual a 1. Esse pedaço aqui não tem nenhuma recursividade. Mas, se não for igual a zero, o resultado vai ser igual ao próprio n vezes fat de n menos 1. E, como assim? Fat chamou fat? É isso mesmo. Então, aqui um exemplo, por exemplo, 2. Entrou aqui com o número 2 e é igual a zero? Não, não é igual a zero. Então, tudo bem. Então, o resultado vai ser igual a 2 vezes fat de 1. Opa, vai entrar aqui. Fat de 1 é igual. É zero? Não.
Então vai ser resultado é igual a n vezes o FAT de 0. Ué, então tá vendo que armazenou, que vai ser n vezes FAT de alguém, que esse alguém também está precisando de n vezes FAT de alguém, que aí vai chegar no, agora sim, o n é igual a 0, então é igual a 1. E agora vem do início para frente, né? Então, tá lá, que deu igual a 1, que multiplica com 1 vezes esse 1, e depois multiplica com o 2 vezes o 1, que se fosse o 3 ia ficar 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, e assim por diante. Então, esse é o exemplo mais conhecido, mais clássico de uso de funções recursivas. Então, aqui fica um exercício, então, aqui uma breve explicação sobre o número de Fibonacci, que é a soma dos dois números anteriores. Então, tem aqui uma sequência de Fibonacci. Então, se a gente for pensar, como é que calcula? Então, a sequência de Fibonacci para o primeiro elemento, né, sendo o elemento 0, é igual a 0. Para o elemento 1, é igual a 1. Para o elemento 2, é igual a 1 também, porque é 1 mais 0 que dá 1. Então, e o próximo? Aí agora ficou 1 mais 1 que é igual a 2, depois 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, e assim por diante. Então, aqui a maneira de fazer, ó, função de Fibonacci n. Se n é menor que 2, retorna o próprio n. Caso contrário, retorne Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Então, aqui está em pseudocódigo, fica para o aluno interessado fazer isso na linguagem C. Então, aqui outros dois exercícios sem nenhuma explicação para o aluno interessado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael Burlamac, que fez esses slides que foram baseados em C completo e total e introdução à estrutura de dados. Terminamos aqui a nossa aula sobre recursividade na linguagem C. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.